tarde! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para a nossa 28ª live do nosso desafio de 21 dias. O meu nome é Amanda e o tema de hoje é o poder da visualização para o processo de emagrecimento. Então seja muito bem-vindo. Ontem nós falamos já um pouco sobre planejamento e esse é um dos primeiros pontos aí que nós que queremos emagrecer, que você, né, quando quer emagrecer, eu já fiz isso, já passei por essa etapa, mas toda vez que eu quero alcançar um objetivo, eu aplico a mesma técnica que eu usei para emagrecer, eu também aplico essa técnica para alcançar outros objetivos da minha vida. Então hoje eu quero compartilhar com vocês. Oi, Tereza! Bem-vinda, lindona! Que saudade de você! Então hoje nós vamos falar, né, um pouco mais sobre a visualização e o poder da visualização para a gente atingir a nossa meta de emagrecimento. E eu também, no final dessa live, eu vou aplicar uma ferramenta com vocês que vai ajudar a destravar a sua mente aí para começar a emagrecer. Então, a gente já fez várias lives, nós já estamos na 28ª live. Mas se é a primeira live que você está assistindo, não tem problema, porque esse passo, ele é importantíssimo para que você comece a emagrecer de uma forma definitiva e que você se sinta bem com você mesma, certo? Então, o primeiro passo é a gente aprender sobre o poder da visualização. O que é a visualização, né? Muitas pessoas têm um pouco de dificuldade de conseguir se visualizar em determinadas situações. Isso acontece porque nós estamos, às vezes, num presente, num momento onde é quase que impossível para a gente conseguir se enxergar numa situação diferente da que nós estamos. Às vezes a gente está passando por tanta dificuldade, por tantos problemas, que a gente nem consegue imaginar a gente saindo desses problemas, dessas dificuldades, né? Então, assim, quando a gente começa um processo de emagrecimento, eu já tive muitas clientes que, quando chegou nessa fase, né, onde a gente ia aplicar o processo da visualização, muitas vezes tinha dificuldade de conseguir se enxergar, se imaginar naquele corpo que ela tanto deseja, né? Tinha dificuldade. Então a gente faz mesmo, né? No nosso programa de emagrecimento completo, a gente tem técnicas de visualização que a gente ajuda e a gente conduz a pessoa a ela conseguir se enxergar dentro daquele processo e dentro do resultado do qual ela almeja. Então, a visualização nada mais é do que a gente levar a nossa mente para um futuro, para aquilo que a gente almeja, para aquilo que a gente deseja alcançar, certo? Então, a primeira coisa da gente pensar é, a gente vai criar uma ponte entre onde você está hoje e aonde você deseja chegar, certo? Então, é a gente criar essa ponte até o seu futuro, aquele futuro do qual você está desejosa por ele. Então, a gente precisa disso, uma base para construir essa ponte, um passo a passo para que essa ponte te leve exatamente onde você deseja ir. E também essa visualização, ela vai estimular você a entrar em ação. Esse é um dos maiores benefícios da visualização, porque o seu cérebro, ele não sabe distinguir aquilo que é verdade daquilo que é imaginário. Então, é por isso que a gente precisa imaginar ou visualizar aquilo que a gente deseja, porque a gente vai dando subsídio, a gente vai dando base para o nosso cérebro e buscar aquilo que a gente deseja, certo? Então, assim, eu sempre costumo falar que a carne é fraca, né? E que se a gente não entende o poder da visualização, quando aparece o primeiro desafio alimentar, a gente vai acabar caindo em tentação, né? E eu vou dizer para vocês que no começo pode ser que isso aconteça várias vezes, desde que você tome a sua decisão de emagrecer até efetivamente você chegar do outro lado da ponte. Pode acontecer algumas vezes de você cair em tentação, de você se sentir em compulsão, né? Achar que realmente você acabou tendo aquele impulso, não resistiu.
E quando você já se imagina, quando você já se visualiza, quando você faz esse exercício, e é um exercício porque a gente vai treinar o nosso músculo mental, né? Eu sempre falo para as meninas: oi, Ellen, bem-vinda, linda. Eu sempre falo para as meninas que para a gente poder alcançar um músculo, por exemplo, torneado, né? Que a gente veja a definição muscular e tudo mais, a gente precisa treinar. E o nosso cérebro é a mesma coisa. A gente precisa treinar o nosso cérebro para alcançar as coisas que a gente deseja. Oi, mama, bem-vinda. Então, existem alguns gatilhos que podem remeter a gente a esse futuro. E é por isso que essa prática da visualização, ela é tão importante. Ela faz com que a gente haja, né? Haja em direção às coisas que a gente deseja. Fica mais fácil de você traçar o passo a passo, traçar os seus planos, quando você consegue enxergar o seu futuro, né? E se você for pensar, tudo na vida é assim. Imagina que você deseja uma casa, você quer construir uma casa. Eu já até dei alguns exemplos em relação a isso. Não tem como você conseguir ver essa casa sem você ter um projeto, pelo menos, dessa casa, né? Desenhar alguma coisa, algum projeto ali. E às vezes até para você dizer, por exemplo, para um arquiteto que vai desenhar o projeto, você precisa ter uma ideia do que você quer. Para você ter uma ideia, você precisa desenhar num papel, você precisa imaginar o que você quer, quantos quartos você quer, o que você quer que tenha nesses quartos, quantos banheiros você quer nessa casa, né? Então, um projeto de uma casa nada mais é do que uma visualização. É aquilo lá que vai dar concretude para que a gente possa alcançar o nosso desejo, para que a gente possa comprar os primeiros tijolos, para que a gente possa comprar o primeiro saco de cimento. A gente precisa de ter um projeto, um plano, uma visualização daquele futuro, né? Do futuro daquela casa. Então é por isso que a visualização ela é tão importante, né? Eu falei já pra você. E assim, às vezes é legal a gente estar dentro da situação, né? Por exemplo, tem algumas situações que a gente consegue estar dentro delas. Tem algumas coisas que a gente precisa mesmo praticar a visualização. Por exemplo, quando eu decidi vir para Portugal, eu além de estar no Brasil buscando informações sobre Portugal, vendo vídeos, oi Fernanda, oi sogra, vídeos, vendo notícias sobre isso. Ah, sua amiga, que linda! Seja bem-vinda, Fernanda. Hoje nós estamos na 28ª live. E nós estamos falando sobre o poder da visualização para o processo de emagrecimento, tá bom? Eu já fiz uma pequena introdução aqui, mas a visualização, ela nada mais vai fazer do que criar mesmo essa ponte entre onde a gente tá com o nosso futuro, ou seja, onde a gente deseja chegar. E aí, quando eu decidi vir para Portugal, né? Então eu comecei a buscar várias coisas, vários vídeos, várias coisas, e depois o Leandro teve a ideia de eu vir para Portugal para ver, porque eu tinha uma filha, eu tinha uma vida super estável no Brasil, eu adorava as coisas que eu fazia lá, eu tinha muito cliente no Brasil, eu tinha um escritório que eu atendia mais de 50 pessoas por dia. Então, assim, não era uma vida. Eu morava no centro da minha cidade, ia trabalhar a pé. A minha filha estudava numa das melhores escolas da minha cidade. Então, a minha vida, ela tava maravilhosa já, sabe? Ela já era muito boa, a minha vida. Então, quando eu decidi vir pra cá, foi porque o meu coração gosta de mudar, gosta de desbravar, gosta de conhecer coisas novas, pessoas novas, sabe? Eu gosto disso. Então foi basicamente para isso. Nem vou mentir para vocês que foi por causa de segurança. Não foi, porque eu me senti segura onde eu morava. A cidade era segura, sabe? Não tinha, claro, Brasil é Brasil, né? A gente sabe dos riscos que existem. Mas não era uma coisa assim que, nossa, eu corria risco de vida na minha cidade. Não, pelo contrário, é uma cidade super tranquila, super calma. O que me move mesmo, o que me moveu mesmo a querer essa mudança foi por já ter imigrado antes e também porque eu gosto de desbravar, de conhecer coisas novas, enfim. Então aí o que eu fiz? Depois de toda a ideia, de ter a ideia, de pesquisar bastante e tal, eu resolvi vir para Portugal.
Eu vim para Portugal para poder me sentir aqui no país, né? Para ver se era isso mesmo que eu queria, se eu ia me sentir bem, se eu gostava, porque era uma mudança muito grande. E aí não dava para vir todos, então vim só eu, né, para poder desbravar aí. E a minha ideia era um outro lugar, uma outra cidade, enfim. Então eu vim para me sentir naquele lugar, naquele espaço, né? Então, se você, por exemplo, tá buscando o emagrecimento que você já teve, que você já foi capaz de alcançar, você pode resgatar coisas dessa época, né? Então, você pode resgatar fotos dessa época, pode resgatar comidas que de repente você podia fotografar nessa época, de coisas que você vivenciava nessa época, buscar na sua memória coisas que você fazia nessa época que você estava no seu peso ideal. E aí, você pode fazer isso se você um dia já foi magra, ou você pode imaginar um futuro magra, porque tem muitas pessoas que chegam até a gente que falam, Amanda, eu nunca fui magra. Eu me lembro de ter feito dieta minha vida inteira e eu sempre fui gordinha, até quando eu era criança. Então, essas pessoas, elas ainda mais precisam fazer a visualização, porque elas precisam se reconhecer num corpo magro. Ontem eu falei um pouquinho sobre um dos sabotadores do emagrecimento. Oi, Christian, seja bem-vindo. Que é justamente as pessoas muitas vezes não se reconhecerem num corpo magra, né? Então, toda vez que emagrece, a mente acaba levando ela a voltar. Mas se você aprender essa técnica da visualização e construir um futuro de sucesso para você, que é o que eu vou te ensinar nessa live, você aplicando isso, todas as vezes que você precisar revisitar o seu futuro, você pode voltar nessa ferramenta que eu vou te passar hoje. Então, você já pode pegar aí um caderno, um papel, uma caneta, que eu vou te passar rapidinho, daqui a pouquinho, eu já vou passar para você esse exercício, tá bom? Mas antes, o que eu queria explicar um pouquinho para vocês, queria até fazer um adentro aqui, uma comparação, por exemplo, né? De coisas que muitas vezes a gente vive e que a gente precisa relacionar com outras coisas. Então, hoje eu quero relacionar com vocês, né, que a primeira coisa pra gente ter um emagrecimento definitivo, aí você vai falar assim, Amanda, mas será que esse negócio de emagrecimento definitivo existe mesmo? Existe. Só que para você ter um emagrecimento definitivo, você precisa mudar o seu comportamento. Já ouviu aquela frase de que para você querer, se você quer resultados diferentes, você não pode continuar fazendo as mesmas coisas. Você tem que fazer coisas diferentes. Ou seja, você tem que se comportar de forma diferente para que você alcance o objetivo que você deseja, né? Então, hoje nós vamos aqui traçar uma nova rota para você, porque a rota que você está caminhando, se você está insatisfeita, acima do peso, né? Se você não está contente com o resultado que está a sua saúde ou que é o futuro da sua saúde, então a gente precisa mudar de rota, a gente precisa ir para outro caminho. Então, eu, assim, trabalhei muito tempo com psiquiatria, né? Muito tempo, muitos anos eu trabalhei com dependência química também. E, assim, eu quero hoje fazer uma relação, parece até um pouco dramática, mas não é. É algo que você vai me compreender para a gente poder entender como funciona a nossa mente. Que é, por exemplo, casos de pessoas que têm dependência química, né? Que só sofreram esse problema, né? Que é a dependência química. Então, imagina que essa pessoa, ela tá inserida dentro de um ambiente que é um ambiente muito inflamatório, né? Muito complicado ali. Por quê? Porque as companhias também fazem uso da mesma substância. O hábito e a rotina dessa pessoa é um hábito e rotina de uma pessoa que sai muito à noite, né? Porque são coisas das quais ela não pode fazer na frente das pessoas. Então, ela tem todo um sistema, toda uma rotina para fazer aquilo. E que quando essa pessoa, ela entende, né? Ela consegue se visualizar de uma forma onde o caminho dela é um caminho sem volta, ela consegue virar a chave dela. Então, olha só o poder da visualização. Quando a pessoa vai para um caminho onde ela não quer aquilo que ela
deseja, certo? Então, imagina que a pessoa, ela tá lá, ela não acha que vai acontecer nada com ela, né? Ela tá lá de boa, tá usando a droga dela, né? Se divertindo e tal. Ela nem imagina o que pode acontecer com ela. O que foi? Tá lá usando droga. Tá lá, usando droga, de boa. Tá lá embaixo da ponte. Né? E ela nem imagina, ela não fica pensando, vai acontecer alguma coisa de ruim comigo. Claro que ela não pensa isso naquele momento onde ela tá ali. Ela só tá ali aproveitando daquele momento, dando pra mente dela aquele monte de neurotransmissor do prazer, que é um momento de êxtase ali, né? E a comida não é diferente. A maioria das vezes a gente tá naquele momento de êxtase, que é só dando pro nosso corpo aquilo que nos dá um prazer de paladar e um prazer de neurotransmissores mentais, né? Porque é isso que a comida causa. E por que eu tô fazendo essa comparação? Porque o local do nosso cérebro ali, né? Se a gente fizer um corte cerebral, ali é onde é a mesma região que absorve, né, e que tem essa necessidade desse prazer, desse desejo, é a mesma da droga e da comida. Então, assim, a gente precisa especificar isso, que eu acho interessante a gente pensar nisso juntos, porque fica mais perceptível quando a gente utiliza, por exemplo, algo que é ilícito pra gente imaginar. Então, se uma pessoa, né, ela consegue, ela não quer mais aquilo, mas ela não sabe como fazer. Ela começa a se imaginar num futuro muito ruim, onde a saúde dela vai estar muito debilitada, onde ela vai ter momentos de desespero, onde ela não vai conseguir fazer parte mais de uma sociedade, de um meio, né, da família dela e tudo mais. E se ela começa a se visualizar dessa forma, a chave dela pode virar, né? E essa é uma primeira forma. Então, quando, por exemplo, a gente está acima do peso, uma das formas, porque existem vários tipos de visualização, tá? E assim, eu gostaria de fazer aqui, mas é um negócio muito sério, porque mexe muito com a nossa cabeça, mexe muito com a nossa mente. Então a gente não pode fazer isso assim, aberto, né, para todo mundo e tal. A gente precisa fazer uma coisa dentro de um ambiente seguro, um ambiente onde vai ser criado um momento específico para isso. Então, quando a gente se visualiza, obrigada, amor. Desculpa, gente, tá com sede mesmo. Então, quando a gente se visualiza naquela situação onde talvez não seja hoje, porque a comida ela não dá um sinal de hoje para amanhã, ela vai dar um sinal daqui meses, às vezes daqui anos, que a gente já viu em outras lives, às vezes em séculos, o nosso corpo começa a dar esse sinal. Então, imagina que você, né, daqui uns anos, se você não mudar essa rota, se você não desviar o seu caminho, se você não for para outro lado, o que pode acontecer? Como pode estar a sua saúde daqui a alguns anos? O que você pode estar passando, né, de situações assim, de cansaço, de estresse, de preocupação com a sua saúde? Às vezes você tem filhos pequenos ainda, né? E você às vezes está numa situação que você pensa, nossa, será que eu vou conseguir ver essas crianças crescendo? E aí você começa a imaginar um futuro ruim para você, né? Essa é uma forma da gente poder fazer uma visualização onde a gente não quer aquele futuro. E aí depois a gente faz uma visualização ao contrário, que é um futuro do qual a gente deseja, um futuro do qual a gente almeja. Então imagina ao contrário, imagina você tomando a sua decisão, né? Você dando o seu primeiro passo. Você vai precisar do quê? Vai precisar de disciplina para o seu corpo. Você vai precisar dar alguns gatilhos para o seu corpo para que você possa permanecer. Porque a gente já viu que para a gente atingir um resultado, a gente precisa construir algo, construir um hábito novo, substituir por um vício ruim, construindo um hábito novo e repetir por muitas vezes, até que aquilo vire um hábito saudável e que você consiga construir o resultado que você deseja, certo? Então, é muito importante a gente entender o poder que tem a gente se visualizar. Então, eu quero que você faça um exercício hoje, né? De você tirar um tempinho e imaginar o que pode acontecer com você daqui 6 meses, daqui 1 ano.
ou daqui 5 anos ou 10 anos se você não tomar nenhuma atitude hoje. Falar, a Amanda tá falando um monte de besteira aí nessa live, não quero nem ouvir. O que pode acontecer? Né? Foi essa visualização que eu fiz. Eu lá, com 28 anos, que eu tava nessa época, né? Logo depois que eu tive a Ana Laura, 29 anos mais ou menos. E assim, eu cuidava da Ana Laura sozinha. Eu era muito cansada. Eu tinha um cansaço, gente, mas um cansaço tão grande. Eu chegava do trabalho quase às 5 e pouco da tarde em casa. E eu me lembro de eu deitada no sofá, e o Leandro nessa época morava fora. Eu me lembro de eu deitada no sofá tão cansada, que ela pequenininha vinha assim, ó, abria meu olho e falava, bincar, mamãe, bincar, ela fazia. E eu não conseguia acordar. E foi nesse momento, sabe, que eu vi a minha vida indo por água abaixo. Eu falei, meu Deus do céu, nem energia para brincar com a minha filha eu não tenho mais. O que eu vou fazer? Né? Então eu fui imaginando como que seria a minha vida. Se com 28 anos eu tava naquela situação, imagina com 40 anos. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu consegui projetar o meu futuro de forma negativa para ver o que teria acontecido comigo se eu não tivesse tomado nenhuma atitude. Mas depois eu visualizei o que seria do meu futuro se eu tomasse uma decisão diferente. E hoje eu vivo exatamente aquilo que eu visualizei há 10 anos atrás, né? Olha, com a gravidez da Lala, eu tive muito mais energia, muito mais disposição. Eu perdi meu peso da gravidez, em 60 dias eu tava, até o útero já tinha voltado no lugar já. Eu tava assim, na minha melhor forma de novo, sabe? De antes da gestação da Lala. Então, o que é muito importante a gente entender? Do poder que isso tem. O poder da gente se visualizar. Do mesmo jeito que eu me visualizei um dia morando em Portugal, hoje eu tô aqui, desfrutando de uma vida que eu nem consegui imaginar, de tanto, né? Eu sabia que a vida poderia ser boa, imaginei muito isso, mas eu não era exatamente aquilo que eu imaginei, é muito melhor. Então, aquilo que você imagina pode ser ainda melhor. Aquilo que você cria como um futuro realista para você, né? Um futuro que você deseja do fundo do seu coração. E você visualiza com frequência aquilo, o seu cérebro vai buscar a realização disso. Graças a Deus que você está aqui, amém, né? É isso mesmo. Então, olha só, vamos fazer a nossa ferramenta hoje. Essa ferramenta foi muito poderosa para mim quando eu fiz e eu já apliquei com várias clientes, elas também adoraram. E eu vou abrir uma exceção aqui, vou aplicar nessa live aqui, né? Essa ferramenta que a gente usa mesmo para que a gente possa dar mais concretude para nossa visualização, tá bom? Então, essa visualização chama a pirâmide do emagrecimento de sucesso. Então, você vai pegar uma folha, eu vou desenhar aqui para vocês verem. Você vai pegar uma folha e vai desenhar mesmo uma pirâmide. E você vai dividir essa pirâmide em 3 partes, assim, ó. Dá pra ver? Dá? Você vai dividir ela em 3 partes. Depois, essa daqui é a parte maior, né? É a parte do topo da pirâmide, tá? É o topo da pirâmide. Aqui você vai dividir em 3 partes. Essa do meio, então, aqui e aqui. E aqui a de baixo você vai dividir em 9 partes, que vão ser 3 dessa, 3 dessa e 3 dessa. Vai dar 9 partes aqui, tá bom? Então, vou te dar um minutinho aí pra você fazer. Pronto. Aí, o que nós vamos fazer, então? Essa parte do topo da pirâmide é a parte mais importante, que é a sua visualização do seu futuro, do futuro que você almeja, do futuro que você deseja alcançar. Então, nesse topo, você vai escrever tudo aquilo que você deseja alcançar. Imagina você num futuro próximo, 6 meses, 1 ano, né? No máximo 1 ano, imagina, quando que você quer se visualizar? Qual é o futuro que você quer construir? Para daqui quanto tempo?
para final de dezembro ou para daqui a um ano, nessa mesma época, junho de 2024. Você pode escolher qual é o futuro que você quer colocar aí na sua pirâmide hoje, tá bom? Eu escolho colocar os meus 6 meses, tá? Em dezembro, eu tenho alguns projetos, algumas metas aí para alcançar. E então, em dezembro, eu vou construir esse futuro que é para daqui 6 meses, tá? Leandro tá me ouvindo. Então, vocês vão escrever quantos quilos você quer pesar, né? Quantos quilos você quer estar pesando lá em 6 meses. Que número de roupa você quer estar usando. Como que vai ser, né, esse dia que você vai comemorar esse resultado que você tá tendo? O que você vai dizer para você mesma? Onde que você vai estar? Que roupa você vai estar usando? Como que vai ser esse momento, né, de tão importante? Imagina você lá um pouquinho antes do Natal, né? Ou daqui a um ano, pode ser daqui a um ano também. Mas imagina você daqui até o tempo que você deseja, né? Quantos quilos você quer estar mais magra? Como que você quer estar se sentindo? Eu falei aí, né, que eu tô numa busca de um novo resultado pra mim também, tá, gente? Porque eu não canso de buscar melhora pra mim mesma. Até porque isso daí me ajuda, me inspira e me ajuda a ajudar vocês também. E uma das coisas que eu queria voltar a usar, por quê? Porque eu não ganhei muito peso, mas eu ganhei um pouquinho de barriga que eu não tava andando tão na linha assim, sabe? Era voltar a usar cropped. E hoje eu já tô aqui, ó, com o meu cropped, ó. Depois eu vou compartilhar com vocês meu resultado desses 21 dias. Nós estamos aí num desafio de 21 dias e eu já tive um resultado espetacular. E é tão bom quando você constrói esse processo do emagrecimento definitivo, porque mesmo que aconteça alguma coisa na sua vida e que você acabe ganhando 1, 2, 3 quilinhos, 5 quilos no máximo, você sabe exatamente o que fazer para voltar no peso que você gosta de estar, que você se sente bem, né? Naquele peso que você se reconhece, que você se sente bem, que você olha no espelho e fala, puxa, me sinto saudável, né? Me sinto bonita nesse peso. Então, quando você constrói essa ponte, você sabe exatamente como chegar nela, certo? Não é uma mudança de rota. Às vezes acontece, né? Acontece algum problema, alguma coisa da gente dar uma leve desviadinha. Mas mesmo assim, se essa ponte tá bem firme, tá construída na rocha, a gente sabe exatamente o caminho que a gente tem que percorrer. E aí é só uma questão de tomar decisão, de buscar um novo resultado, de se melhorar ainda mais, de estar aí de volta, né, pro foco que você deseja. Porque eu já falei que emagrecer tem começo, meio e fim, mas controlar o peso é para sempre. É para sempre, é definitivo, mas é para sempre. Eu já falei, eu tenho uma certeza que eu nunca mais vou ser gordinha. E é essa a certeza que eu quero que você tenha também, tá bom? Então, a primeira coisa do topo da pirâmide, aquela primeira partezinha, é você colocar o maior detalhe possível desse dia. A visualização, ela tem muito poder quando a gente faz ela como se a gente estivesse descrevendo uma fotografia, descrevendo uma imagem mesmo. Conta como se fosse um filme, a passagem de um filme, um trailer, vamos dizer assim, para ficar mais claro. Então você nem precisa fazer isso agora, nesse momento, porque agora eu vou explicar essa ferramenta. Depois você pode fazer isso, né, pausando, né, o vídeo e fazendo, né, que fica mais prático para você. Mas faz isso do meu coração para o seu coração, você vai ver uma diferença enorme, enorme. Então, assim, coloca o maior número de detalhes que você puder, tá bom? Desse futuro, dessa fotografia, desse trailer que você vai viver daqui 6 meses, daqui 1 ano. Ontem foi 5 km de corrida e hoje vai ser 10K de bike. Muito bem, lindo. Natal de 2023 vai ser top, vai. Ontem foi 3 litros de água e hoje vai ser também. Ai, que linda! Minha mãe bebendo água, gente. Parabéns, mãezinha. Essa live da água impactou, né, gente? Até minha mãe tá bebendo água, olha que linda. Parabéns, viu, mamá? Tô muito orgulhosa de você. Então, olha só.
Depois que você detalhar aquilo que você deseja, contar mesmo como se fosse um trailer, você vai separar, talvez não caiba nessa pontinha da pirâmide, aí você pode escrever do lado, tá bom? Olha, a Ellen tá batendo 4 litros, diz que tá viciada, que linda. Muito bem, Ellen, 4 litros é muito legal. Tá viciada em água. Em água ou nas lives? Já não vai mais sobrar espaço para cerveja, é verdade. Então, olha só. A gente, né? Eu imagino que você tenha feito muito xixi ontem, né, mãe? Então, vamos supor, né, que você aí escreveu toda a sua visualização, você tem aí tudo desenhado como se fosse um trailer mesmo. Você contando algo sobre você, tá? Sobre aquele futuro. Então, olha, ó, vou só dar um exemplozinho assim, só pra vocês verem. Eu coloquei nas duas. Ó, então, por exemplo, olha, eu, Amanda, acordo no dia 24 de dezembro, vou até a balança e peso 60 quilos. Comemoro feliz, olho no espelho e vejo a minha barriga com a sombra dos músculos aparecendo. Eu escolho aquele vestido que eu sempre quis usar e que já não me servia há muito tempo. Coloco esse vestido e já olho pro meu marido e ele faz aquele olhar de admiração. Ele olha pra mim como se ele estivesse me olhando pela primeira vez, com um olhar super apaixonado e orgulhoso de mim. Então vem as minhas filhas no quarto, a pequena vem correndo, bate a mão no meu bumbum e fala, bumbum, mamãe. Ela sempre faz isso. E a grande fala, mamãe, como você tá maravilhosa! E aí é um dia muito lindo e feliz, porque hoje nós vamos comemorar esse resultado que eu tracei há 6 meses atrás. Então a gente sai e nós vamos escolher um parque bem lindo. A gente passa no supermercado, pega uma cesta de frutas. Eu já deixo tudo prontinho, lavado, pra gente poder degustar isso. Faço algumas receitinhas saudáveis, faço um bolo de chocolate delicioso, daqueles que todo mundo pode comer, até as crianças. E a gente vai para esse piquenique, escolhemos um lugar lindo, embaixo de uma árvore. E ali eu começo a pensar como foi bom ter tomado essa decisão, como valeu a pena ter tomado essa decisão. Olha lá a fotografia, ó. Só não tinha Lala brincando, mas tinha Lala na barriga. Ah, ele vai levar vocês lá. E é assim que tem que ser a sua visualização. Bateu, tadinho. Desse jeito, deu para vocês entenderem como que a gente escreve uma visualização? É desse jeito, com detalhes, como se fosse o presente mesmo, como se você estivesse vivendo isso agora, nesse exato momento. Só que é como se fosse uma carta. Você pode escrever isso como uma carta para você ler depois, né? Aliás, vocês podiam fazer isso, né, gente? Vamos fazer isso. Hoje eu vou escrever uma carta para mim. Vamos? Todo mundo que estiver aqui nessa live. Nós vamos escrever uma carta hoje pra gente abrir no Natal. Que tal? Daqui 6 meses. A gente vai escrever hoje para abrir um pouquinho antes do Natal, ali no dia 24 de dezembro. Escreve para você uma carta. Coloca nessa carta tudo que você vai se orgulhar de você. Quais são as coisas que você, né, disse ali, né, pra você. Vai dizer ali no papel que quando chegar em dezembro, você vai se emocionar, vai até chorar. Depois você me conta, tira uma foto e fala, manda eu com a minha carta aqui, ó. Então pronto. Então fez essa visualização, colocou todos os detalhes, tudo aquilo que você quer. Boa. Agora nós vamos fazer um outro processo. Lembra que para a gente chegar nesse patamar, chegar nesse momento, a gente precisa mudar o nosso comportamento. Então, nós precisamos encontrar 3 comportamentos que nós vamos fazer, nós vamos nos comprometer a ter, para que em 6 meses a gente consiga atingir esse resultado. Ou 1 ano, não sei quando você colocou o seu tempo aí. Oi, Sol, bem-vinda! Então, por exemplo, eu coloquei 3 aqui para mim. Eu coloquei aqui, ó, ser mais ativa. Coloquei ser mais produtiva.
e ser mais criativa. Você colocou 4. E ser mais magra, mais definida no meu caso, né? Porque eu já tô na magreza que eu queria, agora eu mais definida, tá bom? Que é um novo resultado que eu tô buscando aí. E você, o que você gostaria de ser daqui 6 meses, né? Que você gostaria de mudar no seu comportamento e que você quer ser daqui 6 meses. Coloca uma coisa aí que você quer ser daqui 6 meses. Escreve aí pra mim enquanto eu tomo um golinho do meu chá. Mais bonita, linda, maravilhosa, você já é. Ser magra, boa. Então, se você quer ser magra, agora você então, que eu acho que todo mundo quer, né? Aqui ser magra, né? Então, o que eu preciso fazer para ser magra? Magra e saudável, muito bem. Quais são as 3 ações? Então, olha, nós vamos pegar uma delas, que é ser magra, que eu acho que todo mundo quer, né? Então, ser magra. Quais são 3 ações que eu preciso fazer para conseguir ser magra? A primeira que eu vou colocar aqui, ó. Ler a minha visualização todos os dias. Isso é uma ação para um comportamento que eu quero ter, tá bom? Então, para eu ser mais magra, eu preciso ler a minha visualização todos os dias. Eu acho, na minha opinião, que você se visualizar, né? Ler a sua visualização todos os dias é uma das primeiras coisas que vai contribuir para você fazer isso. Porque quanto mais você lê, mais você fortalece o seu músculo, músculo da resistência ou o seu hábito da resistência, para que você não fique caindo em tentação, porque afinal de contas o seu cérebro está te ajudando a buscar aquilo que você quer, certo? Então, ler a minha visualização todos os dias. Que mais? Preparar as minhas refeições antecipadamente. Oi, Fabi, seja bem-vinda. Preparar as minhas refeições antecipadamente. Só comer qualquer coisa depois de ouvir o sinal da fome. Olha esse daqui, gente, sério. Só comer depois que ouvir o sinal da fome. Quem é que sabe qual é o sinal da fome? Coloca um joinha. Já sentiu fome? Não é a fome emocional, é a fome física que eu tô falando. Coloca um joia aí. Quem já aprendeu assim a ouvir o estômago roncar. Mais um vou colocar aqui, ó. Cortar 100% do açúcar adicionado. Aquele açúcar que a gente põe nas coisas, sabe? Põe no café, põe no leite, põe no chá. Boa, o Leandro, ó, foi a maior descoberta dos últimos tempos. Muito bem, meu bem. Vocês entenderam então como que é? Então, se você tem aí 3 comportamentos que você quer mudar, né? Quer ser mais magra, quer ser mais ativa, quer ser mais produtiva. São os 3 que eu coloquei, né? Aqui 4, eu coloquei 4 na verdade, mas pode ser quantos vocês quiserem. Só que eu queria que vocês separassem pelo menos 3, para não ficar muita coisa, para vocês conseguirem colocar foco mesmo para aquilo que vocês querem, tá bom? Oi, Aline, bem-vinda. Então, pronto. Então, você vai pegar de um por um e você vai colocar 3 ações que você vai fazer para desenvolver cada um desses comportamentos. Então, por exemplo, eu quero ser mais ativa. Então, o que eu tenho que fazer para ser mais ativa? Quais são 3 ações que eu tenho que fazer para ser mais ativa? Preparar as minhas roupas da atividade física um dia antes. Combinar o horário que eu vou levantar, né? Já, por exemplo, combinei o horário que eu vou levantar e dispensar a soneca, ou seja, tirar da soneca, o despertador tocou, eu tenho que levantar, né? Não posso ficar ali, só mais 5 minutinhos, só mais 5 minutinhos. E fazer a ativação física antes de fazer qualquer coisa no dia.
Porque eu sei que se a gente não faz, né, logo cedo, dificilmente depois a gente acaba fazendo, né? Então, essas são as 3 coisas que eu coloquei pra mim, mas você pode fazer pra você. Por exemplo, a Ellen, né? Se de repente de manhã ela tá sozinha com a neném, não consegue fazer de manhã, ela vai colocar à tarde, né? Se dentro da sua pirâmide do sucesso tá aí ser mais ativa, tá bom? Aí depois eu coloquei aqui, ó, ser mais produtiva, né? Que é um outro comportamento que eu quero mudar. Quero ser mais produtiva. Então, quais foram as 3 coisas que eu coloquei aqui? A primeira, que são as ações para mudar esse comportamento. Descarregar a minha mente todas as noites. E como que a gente descarrega a mente? Faz um download your brain, ou seja, pega um papel, uma caneta e descarrega ali, ou no celular, descarrega todas as suas preocupações. Tudo aquilo que pode tomar espaço da sua mente criativa, para que você possa dormir uma noite mais tranquila, sem insônia, sem preocupação, né? Então coloca lá, e amanhã eu tenho que ir no mercado, eu tenho que... Tenho o quê, né? É a frase do tenho o quê? Eu tenho que lavar roupa, eu tenho que levar o cachorro para tomar banho no pet shop, eu tenho que toda noite fazer esse descarrego. Para quê? Para você liberar espaço da sua mente, para que você possa ser mais criativa, ser mais produtiva. Segundo, escrever as 3 coisas mais importantes a serem realizadas no dia seguinte. Então, para eu ser mais produtiva, eu preciso pegar 3 coisas. Isso daí eu tô dando um exemplo para vocês. Vocês podem colocar aquilo que vocês acharem importante, tá bom? Então, eu vou pegar 3 coisas que eu tenho que realizar no dia seguinte, que são urgentes e importantes para realizar. Escrever no papel. Fazer 5 minutos de mentalização da minha vida nova. Olha lá, tá aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer a minha respiração, 5 minutinhos me vendo na vida nova, me vendo e desfrutando dessa vida nova. Deu pra entender, então? Então, vamos lá, vamos falar agora só pra gente... pra quem chegou, né? Quem não pegou o comecinho da live, nós estamos fazendo a pirâmide do sucesso do emagrecimento. Então, a primeira parte da pirâmide você vai descrever a sua vida nova, aquilo que você deseja alcançar daqui 6 meses ou daqui 1 ano. Depois você vai colocar 3 comportamentos que você tem que mudar para que você alcance essa vida do seu sonho. E depois, para cada comportamento, você vai descrever 3 ações que você precisa realizar para poder mudar esse comportamento e atingir a sua vida dos sonhos. Deu para entender? Quem entendeu, bota um joinha aí para mim. Quem se compromete a fazer essa ferramenta poderosa de visualização do seu futuro. E já, ó, além da visualização, eu já trouxe aqui uma ação específica para você realizar, que vai te ajudar, tá bom? Então, olha só, quando você coloca uma ação é para agir, tá bom? Então, não pode colocar coisa abstrata, tem que colocar realmente uma ação. Por exemplo, eu preciso melhorar minha hidratação, né? Um comportamento que eu quero melhorar é melhorar minha hidratação. Então, aí, para você melhorar a sua hidratação, o que você vai fazer? 3 ações. Toda vez que eu fizer xixi, eu vou tomar um copo de água. Vou andar com uma garrafinha de água o tempo todo e vou tomar 500 ml de água meia hora antes de cada refeição. São 3 ações que você vai colocar para você cumprir esse comportamento novo que você quer desenvolver, certo? Então, é dessa forma que a gente constrói um novo comportamento, é colocando ações. Tá bom? É interessante porque às vezes o cérebro não quer colocar ação, né? Às vezes eu pergunto para as clientes, mas o que você vai fazer? Não, eu vou ter que beber água. Certo, mas quais são as ações que você vai fazer para beber água? Que você vai beber mais água, você já sabe. Mas o que você vai fazer para ter o gatilho, para ter a ação de ir lá e pegar o copo de água e tomar? Porque se você coloca assim, eu tenho que tomar água. Tá bom, ter que tomar água é vago. Não é uma ação. Tenho que tomar água. Tá, tem que tomar água, mas como que você vai fazer para tomar água? Eu vou andar com uma garrafinha toda hora. Eu tô sentada aqui na mesa, tem um chá, tem uma água aqui do meu lado.
tempo todo, a hora que eu venho pra cá, olha só como é um gatilho, gente. Olha como é importante a gente desenvolver um gatilho pra gente lembrar de fazer as coisas. Toda vez que eu vou vir aqui pra sentar na minha mesa, eu chego ali na porta e olho na minha mesa. Se tiver água, eu venho. Se não tiver água, eu volto pra trás e vou buscar. É um gatilho. A primeira coisa que eu faço. Por quê? Porque eu já sei que se eu abrir a live, eu não tiver ninguém aqui, eu estiver sozinha, eu vou precisar de água. E depois eu tô aqui preparando as minhas coisas, eu tô aqui trabalhando, eu tô aqui fazendo as minhas coisas. Se eu tiver muito tempo aqui interagindo e tal com as coisas, eu vou acabar esquecendo da água. Mas se o copinho estiver aqui do meu lado, a chance de eu tomar é muito maior. Então é uma ação que eu vou me propor a fazer, deixar sempre aqui alguma coisa para eu tomar aqui, seja meu chá, seja minha água. E aí você se propor a fazer coisas que te levem a mudar esse comportamento através desses pequenos gatilhos. Pronto, era isso. Oi, Marcinha, chegou, linda! Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Essa live essa ferramenta ela é muito poderosa. Coloque em prática, porque eu tenho certeza que vai valer a pena. E a visualização da vida que você não quer mais e que você não quer atingir, nem quer que ela piore, é importante você visualizar isso e depois você visualizar a vida que você quer. Porque se você não mudar o comportamento, você vai ver onde você vai chegar. Agora, se você mudar o seu comportamento, você vai desfrutar de uma vida nova, saudável, deliciosa, com muita energia, muita satisfação. E você vai ser um instrumento que vai mudar toda aquela comunidade da qual você faz parte também, seja na sua casa ou seja com seus amigos, tá bom? Como não amar, linda? Perfeito. Beijo grande pra vocês. Então, gente, olha, ontem a gente teve um desafio, eu não consegui fazer a live da noite. E foi bom, porque já faz 2 noites. A primeira foi domingo à noite, eu tive um curso, né, que eu avisei que não ia fazer. E depois ontem a gente acabou se estendendo nesse desafio que a gente teve, eu não consegui nem avisar que eu não ia fazer. Então eu já peço desculpas, mãe, a live não estava salva mesmo porque ela não aconteceu. Mas, gente, hoje à noite eu vou falar sobre o funcionamento do intestino. Vocês vão aprender coisas sobre o intestino que vocês nem imaginam o que o intestino pode contribuir não só para o seu emagrecimento, mas para a sua saúde, para o seu bem-estar também e para a sua longevidade, para você ter uma vida mais longa e mais saudável. Ele é assim, gente, sério, ele tem, só para você, só uma palhinha, ele tem uma conexão direta com os neurônios do seu cérebro. Imagina o poder que não tem o seu intestino. Eu diria que é um dos órgãos mais poderosos aí do nosso corpo. E hoje nós vamos conhecer e descobrir um pouquinho mais e como que a gente faz para alimentar as bactérias boas do nosso intestino. Então eu te espero hoje às 21 horas para nossa live sobre fibras e funcionamento do intestino. Beijo grande para vocês. Sorriso. E até mais tarde. Tcharam! E pra cá. Tchau, gente! Sorriso. Já dei! Beijo, lindas! Até mais tarde! Pera. Ah, que linda, minha mãe! Você viu? Ah, tão linda! Era isso? Uhum. Na hora que eu abro a geladeira pra pegar a cerveja, eu pego água. Ai, glória a Deus, Senhor, obrigada! Ai, que linda, meu Deus! Oi, Aninha! Saudades, amiga! Um beijo, viu? Estamos terminando, mas 9 horas da noite tem mais. Eu acho que tudo começa no intestino. E começa mesmo. Começa e termina. A gente vai falar disso mais tarde, tá? Inclusive, essa live é bem pra você, viu, mãe? Porque até de colesterol eu vou falar. Então, ó, esteja lá. Tchau, gente. Até mais tarde.